imediatas, a vida se transforma numa harmonia contínua, um canto de gratidão que é a música mais profunda do espírito. As dores humanas não desaparecem, mas diverso é o choque quando ferem a mente encouraçada, e desprezível a sua força de penetração no espírito defendido pelo conhecimento profundo, possuidor da virtude de se refugiar no paraíso distante aonde não chega a dor. É felicidade difícil e árdua, mas sem dúvida muito grande, a única que resiste à investida das duras provas da vida, surgindo delas ainda mais bela. A harmonia interior, essa paz que provém do sentir-se sempre em relação e de acordo com o funcionamento orgânico do universo, de achar-se sempre na melhor posição, qualquer que seja ela, o hino do coração da harmoniosa voz da consciência, o viver nessa fé, na lógica e na bondade do todo, nessa luz do espírito como na própria atmosfera vivificadora, é saciedade de alma contente, equilíbrio de compensação psíquica, do qual nasce a aventura superior e invulnerável. A libertação realiza tudo isso. A personalidade que se formou na vida interior já não é mais arrastada pelo torvelinho de todas as correntes do mundo e tendo conquistado a independência das condições exteriores, converte-se em centro de uma realidade própria e autônoma. O super-homem emerge do mar cuja tempestade já não envolve. Venceu o mundo, que já não pode mais violar sua liberdade, deter seu trabalho nem alterar a realização da sua vontade. Com isso ele não se ausenta de nossa vida, mas irradia nela luz nova, demonstrando que existe para todos o meio de remissão e também a possibilidade de ascender. Apesar de todas as desigualdades humanas, há uma igualdade absoluta emanante da eterna justiça, de que todos somos obreiros no campo da própria diferenciação e sob as formas mais diversas. Tudo quanto temos dito não basta para circunscrever totalmente o ciclo da personalidade humana que, junto às exigências viris da mente, contém as exigências de ordem feminina, da paixão e do sentimento. A evolução que comete transfigura a personalidade humana em todas as suas qualidades, transforma, acrisola e enaltece também as paixões, sem destruí-las. Existe uma evolução do desejo, uma evolução dos instintos, uma evolução das paixões. Seria insensato condenar a prioristicamente em absoluto a sede de existir, a ânsia da vida, que é o desejo. Ele é a mola de todo progresso, o estímulo necessário para toda a conquista, o antecedente daquela exteriorização na qual a alma, experimentando, se engrandece. É a chama da ação, da luta e da prova indispensável à evolução. É mister conduzir o desejo para uma contínua elevação, de modo que todo o organismo dos instintos e a fortaleza das ideias inatas se transformem, conduzindo o homem para as modalidades superiores de vida e de perfeição moral, que são as virtudes, as quais, ao longo do incessante trabalho das civilizações, são concebidas e assimiladas. A vida social, as religiões e as leis possuem a função de educar o homem, ainda selvagem interiormente, penetrando em sua consciência, impondo-lhe a evolução dos instintos e das paixões, que são forças diretrizes da vida. Observamos uma única paixão, a maior, o amor, o qual, presidindo a conservação, encerra mais profundamente o misoneísmo de raça e parece mais renitente à evolução, para ver como esta paixão se sublima na personalidade humana que estamos delineando. Se o amor no mundo animal é função quase exclusivamente orgânica, no homem, enriquecido pela evolução de novas faculdades, adquire qualidades de ordem nervosa e psíquica. O fenômeno do amor complica-se. A função animal, que biologicamente foi a principal, se sobrepõe, como um crescimento ou uma incrustação, um feixe de funções novas que transformam todo o fenômeno, tornando a sua estrutura mais completa, e como sempre acontece na evolução, ampliam seu campo de ação. Para maiores poderes, porém, maiores perigos, o que os seres menos evoluídos ignoram. Observando, neste campo,
As correntes que a evolução abre dentro da massa humana. Vemos hoje a tendência no amor para aperfeiçoar-se e sensibilizar-se. Tendência que, aspirando a outra forma de super-amor espiritual, oferece, simultaneamente, o perigo de perder-se em degradação neurótica, em erotismo sexual. A humanidade encontra-se defronte do dilema, ou bem materializar, mais do que elevar, o amor, caindo em formas de prazer nervoso mais intenso, porém de baixo erotismo antivital, ou bem dominar a sua paixão e guiá-la, orientando a evolução para as formas de amor espiritual do super-homem. Esta característica tendência atual do amor para sublimar-se, revela-se de forma evidente na atitude da psicologia corrente e da literatura em voga. Sem dúvida, em matéria de amor, sabe ser às vezes de um psiquismo refinado, como nunca o fora em épocas passadas. Predomina nela o elemento nervoso e sutil, tudo o que é fascinação, simpatia, graça, arte, música, vibração e estados de alma, tudo o que é poesia e perfume do amor. Encontramo-nos indubitavelmente nos mais altos graus do amor humano, onde se acentua a parte espiritual. A voluptuosidade não é mais a turvogia dos sentidos e aspira a transformar-se em límpido êxtase de alma. Um passo mais e o amor humano será superado. A humanidade está às portas do novo reino e entrará nele, se souber perseverar na atenção do progresso para a nova fase espiritual e realizar um esforço supremo e decisivo de concentração de energias para subir o último degrau, além do qual está o amor místico e divino. Este, assim como os santos o conceberam, viveram e gozaram em êxtase supremo, não é agradável digressão de romântico sentimentalismo, porém a mais tempestuosa das conquistas, na qual há que empenhar todas as forças da vida. É duvidoso que hoje se realize este trabalho, pois toda a criação demanda muito áspera luta, no qual o espírito se tempera e se exercita, sem prazer e sem descanso. Dispersam-se as energias. A nova sensibilidade, ao invés de ascender, retrocede, ao invés de espiritualizar-se, torna-se neurótica e decai. De sorte que o amor, na sociedade atual, mesmo quando alcança os mais elevados graus da finura a ponto de parecer quase chegar à espiritualidade no misticismo, recolhe-se sobre si mesmo e volve a baixar antes de elevar-se do solo, envenenado pela sua própria potencialidade. As novas faculdades psíquico-nervosas, ao contrário de ser utilizadas para progredir, são exploradas para um gozo maior, última consequência da ruinosa concepção materialista da vida. O cérebro e o espírito são postos a serviço do prazer. Chega-se, com tais critérios, a fazer misticismo sensualizado e falsificado, enervante e enfermiço, mediante artificiosas complicações de refinadas exteriorizações, enquanto impera no espírito vazio e a desolação. Uma evolução às avessas, a mais completa prostituição da alma. Observemos, entretanto, na evolução do amor, as sucessivas aproximações do superamento realizado pelo explorador do supranormal. Esta concepção do amor divino como sentimento limítrofe, derivado, por evolução, do amor humano, dá-nos a explicação lógica da sua origem. O fenômeno psicológico, que existiu pode existir, adquire uma base irracional, de outro modo inexistente. O amor divino proveio como em todo o fenômeno, por continuidade, do amor humano, ao qual é afim, e conseguiu, através de sucessivas provas e elevações que somente demoliram a sua parte mais involuta, aperfeiçoar-se e purificar-se, ascensão de paixão, que faz parte da evolução da personalidade, na qual todas as qualidades se transfiguram numa psicologia de ordem superior. Poderemos, desta maneira, delinear uma graduação das formas de amor. Cada ser, desde o animal às raças humanas inferiores, desde o homem inculto das classes sociais mais baixas, até o intelectual, ao santo, ama de maneira diferente, segundo a qualidade, a perfeição alcançada.
O amor sofre transformações profundas paralelamente ao desenvolvimento desta cadeia de tipos humanos. Sendo a maior força do universo, não pode deixar de achar-se em todo o nível de vida. O progresso é assinalado por uma revelação de amor mais ampla. Suas funções, desde as mais simples, nos seres inferiores, multiplicação da espécie, desenvolvem-se com a infinita potencialidade do germe, complicam-se com novas atribuições que se subseguem por evolução, aumentando sempre o seu reino. A fêmea transforma-se em mulher, o macho, em homem. A simples atração sexual cresce no amor maternal, filial, familiar, nacional, humanitário, para chegar à beneficência e ao altruísmo, culminante na abnegação suprema do martírio. A mulher transforma-se em anjo e o homem em santo. Nesta progressão das formas evolutivas do amor vemos exteriorizar-se, cada vez mais energicamente, todas as defesas da vida, pois é função do amor criar, conservar e proteger. As forças destruidoras do egoísmo são absorvidas e anuladas gradualmente, num crescimento de altruísmo e de sacrifício, pelas forças criadoras do amor. O altruísmo universal que abraça todos os semelhantes nasce, não obstante isto possa parecer hoje uma utopia, do altruísmo familiar, que lhe é um esboço e a força em evolução que, em tempos melhores, será o cimento indispensável dos organismos sociais progressivamente homogêneos, pois quanto maiores são as concessões que na vida de cada um se outorguem à vida dos demais, ou seja o altruísmo, tanto mais forte é a sociedade, e mais individualizada e consciente a alma coletiva. A absorção do egoísmo no amor, esta inversão de forças, contrárias uma na outra, não é senão um momento do processo de conversão do mal em bem, da dor em felicidade, que já vimos efetuar-se por evolução, e possui assim outras funções além das de defesa da vida. O raio de ação do egoísmo é estreito, constituído de separativismo, tende ao isolamento, possui um campo limitado de penetração e de gozo, não obstante parecer o caminho mais rápido para o prazer, contém, ao invés, uma força de inibição do próprio gozo. Se, em compensação, o amor, espiritualizando-se, transforma-se numa dedicação cada vez mais completa e gratuita, que parece a negação do prazer, tudo o que perde por não ser egoísta ganha em profundidade de sensação, em potência de penetração, em castidade de percepção e de ação, e, por último, em realização de felicidade, porquanto a evolução do amor não é senão a revelação gradual de ilimitada capacidade de prazer. Este aumenta e torna-se estável, de satisfação precária, ligada a funções orgânicas sujeitas a cansar-se demasiado rápido, devido ao desgaste, equilibra-se numa satisfação nervosa e psíquica cuja nascente mais imaterial dificilmente se esgota e não se altera. Nos fenômenos da matéria existe algo que se cansa mais rapidamente. A imaterialidade elimina os desgostos que desmoralizam, confere estabilidade a tudo, tornando tudo mais real. Vibra nela não a limitada sensibilidade do corpo, mas a sensibilidade mais ampla e mais profunda da mente e do coração, órgãos capazes de sensações mais firmes e intensas, independentes das condições físicas do ambiente. Nesta ampliada capacidade do desfrutar, satisfazem-se também desejos e afirmam-se paixões de outra natureza. O desejo de posse e de domínio, tão humanamente insaciável, será satisfeito quando, por ter renunciado ao egoísmo que nos separa de tudo o que nos rodeia, podemos possuir e dominar o todo, aproximando-nos das coisas sem vontade de tomá-las e conservá-las com o desprendimento do mais completo altruísmo. Deste modo se explica a renúncia e a pobreza daquele grande rico e enamorado que foi São Francisco. Possui-se, então, tudo, riquezas sem limites, quando se sabe amar desta maneira, a todos, com aquele amor perfeito que nada pede. Estas são as maiores paixões que tanto dilatam a existência, vividas pelo super-homem e pelas humanidades futuras, a seu turno.
Para o homem do futuro, certamente, as grandes satisfações serão de ordem espiritual. Ele sentirá por nós, talvez, um asco, tal como sentimos por um animal, mergulhado nos grosseiros prazeres dos sentidos, semelhante ao que nós experimentamos pelas distantes orgias romanas. Rir-se-á das nossas ânsias de riquezas e das nossas paixões, próprias de homens primitivos, valorizando, ao contrário, as satisfações que proporcionam o pensamento, a arte, e outras mais refinadas que a criação infundiu nas belezas da vida. Entretanto, é a nossa época, e não as passadas, a que sente o afã dos superamentos e está elaborando a sua nova alma. Uma expressão manifesta do multiplicar-se do espírito moderno vemo-la na evolução da música, índice dos sentimentos humanos, música que deseja expressar atitudes interiores cada vez mais complexas e que, fugindo ao sediço argumento do ódio e do amor, deseja elevar sua descrição de todos os estados da alma humana e da natureza, buscando novos rumos. Não mais a simples melodia que acaricia o ouvido, porém, a harmoniosa arquitetura do canto na orquestração majestosa, tal como na forte concepção wagneriana. Música espiritual que dirige não só aos sentidos, mas à alma, com voz que expressa sensações de ordem superior. Com esta evolução de sentimentos e paixões, transita-se, assim, do amor humano ao amor divino. Para os que não são sensitivos parece que a paixão que se espiritualiza oculta-se além de toda percepção, no nada, enquanto que ela apenas se desmaterializa. O superamor do santo é para ele uma satisfação real e elevadíssima, a ponto de recompensar-lhe toda a heróica renúncia. É alegria totalmente interior, e tão diferente das alegrias humanas que, mais do que uma atitude do espírito, é para todo ser uma transfiguração na qual o super-homem, através da negação de todo o seu inferior, reafirma-se e ressurge num mundo superior. Este amor tão diferente é estranho ao nosso sexualismo, aparta-se deste não por ser assexual, mas porque é supersexual, porque não pode encontrar no mundo termo de complemento, e deve buscá-lo mais além da vida, no seio das grandes forças cósmicas, no isolamento relativo e aparente, prelúdio do regresso ao mundo em forma de amor universal. Na solidão dos silêncios sem fim o santo ama, sua alma hipersensível abre-se a todas as vibrações do infinito, num arranco impetuoso e frenético para a vida de todas as criaturas irmãs. Embora se nos afigure só, ele está com o invisível a quem estende os braços no êxtase de um supremo e vastíssimo abraço. Algo se lhe responde do inconcebível, algo inflame e o nutre, num incêndio que reduziria a cinzas qualquer outro ser humano. Crepita o amor que abrasa todo o universo. Num mistério de sobre-humana paixão, Cristo, sofrendo, abre de par em par os braços na cruz, e São Francisco, no Auvergne, abre seus braços a Cristo. Estas são as grandes possibilidades da psicologia do super-homem como ser de raciocínio e paixão. Uma observação mais, antes de terminar. O super-homem, que é um tipo psíquico excepcional, e que, julgado segundo o critério do nosso mundo, transborda as unidades de medida comum, foi sumariamente degradado para o anormal. Devido à sua aparente neurose, foi grosseiramente confundido com o patológico. Absolutismo e simplicismo de sabor lombrosiano, demasiado primitivo para identificar e distinguir estas formas de pseudoneurose, nas quais o patológico, se existe, existe transitoriamente, não como uma nota desafinada, mas como aparência exterior de uma íntima febre de ascensão, como sistema do esforço de superamentos biológicos. Pretende-se incluir no anormal todo aquele que se situa a maioria dos casos e a mediocridade geral, ao tipo humano mais comum, de valores duvidosos. Este julgamento apressado conduz ao erro de equiparar e confundir, colocando-os por igual fora da lei, o subnormal e o supranormal, ou seja, fenômenos que são sensivelmente opostos. De acordo com o que fizemos notar,
Quando delineamos o fenômeno da evolução espiritual, hoje se torna cada vez mais frequente o desdém por um tipo humano que tende ao supranormal, extremamente nervoso e genial, ainda que de genialidade atormentada. É, por acaso, um enfermo ou um degenerado? Como julgá-lo? A própria ciência, desorientada pelo fato de que os clássicos elementos de juízo não oferecem explicação deste moderníssimo fenômeno, vislumbrando nele uma enfermidade tão atípica, de uma ordem clínica tão indefinível, que se viu obrigada a considerá-la apenas como uma forma de personalidade. Observemos as suas características. Inteligência e atividade, uma nota predominante de intenso psiquismo, ágil mobilidade do espírito, na ânsia de criação incessante, inquietude e fuga de todas as formas de inércia, ou melhor, um desequilíbrio de concepção da vida. Moralmente, uma delicada percepção do verdadeiro, do belo, do bom, uma retidão que demonstra possuir realmente os altos ideais de virtude, honestidade, altruísmo, que são a base da vida social e indício de elevado grau de evolução, conceitos cuja elaboração é o custoso e último produto de toda civilização, o que a mediocridade normal está longe de ter alcançado. Quanto à sensibilidade, o sistema nervoso é elevado ao máximo da agudeza e da potência. Organicamente, o tipo é em geral resistente de longa vida. O aspecto patológico revela-se no esgotamento de energia nervosa, debilitamento da vontade, inconstância no esforço, imotividade por demais acentuada, estados afetivos inexplicáveis e incuráveis. Este é o quadro de muitos casos de neurastenia, enfermidade nova e estranha que, se às vezes é obscura e sem as características comuns, compõe-se nos aristocratas da neurose, da mistura do sofrimento e da inteligência, associação compensadora e inexplicável num organismo que apresenta sintomas de decadência. Que mistério se encerra nestes caprichos do patológico? Dir-se-á que, na natureza, onde tudo tem a sua razão de ser, esta sensibilização dolorosa ou espiritual, não é mais do que o esforço de novas adaptações, a rebelião e o tormento de um organismo ainda não preparado para satisfazer as exigências da alma nova que geme sob o peso de violenta criação biológica. Como fora possível explicar, senão num enfermo, aspectos que comparticipam da superioridade? Como explicar, a não ser com hipótese de uma pseudoneurose, sob a qual se esconde um labor incessante de criação, essa intensificação de capacidades nervosas, mentais e morais? Então, como interpretar esta inopinada dilatação de potencialidade anímica se não com a teoria da evolução espiritual? Só pretender aprofundar a questão, demasiado vasta para este estudo sumário, das relações entre neurastenia e evolução psíquica, a fim de colocar esta como elemento precursor daquela um sintoma. Na realidade nos encontramos ante um tipo de personalidade que representa, por refinamento moral e superior intelectualidade, a assimilação já efetuada dos mais altos valores espirituais, a formação completa do tipo para o qual a humanidade tende em seu desenvolvimento. Encontramos nele todos os sinais de nobreza racial, de aristocracia que encerra o acme de perfeição que a humanidade tenha jamais aspirado conquistar. Em sua própria elacidão e emotividade demasiado intensa, na exaltação do sua inteligência e sensibilidade dolorosa, existe algo ultra refinado como de uma raça que, por estar excessivamente madura, agonize e morra. Não mais um organismo físico predominante, que impõe necessidades ou sensações ao seu sistema nervoso, instrumento de sua vida, mas um organismo nervoso preponderante que absorve tudo para si, condiciona o funcionamento orgânico, e acaba por dominá-lo e transcendê-lo numa quase tentativa de criar-se uma própria forma de vida. A pesquisa no supranormal, o ensaio de novos estados de consciência delicada. A espiritualidade deste tipo humano significa uma antecipação do futuro. Socialmente pode representar,
se orientadas suas energias e utilizadas as suas qualidades raras, um precioso fermento de sensibilidade e atividade, um raio de luz no meio da massa trevosa dos medíocres, dos sons e dos normais, nos quais predominam a inércia e as funções animais, pois o seu mais alto ideal é a reprodução e a nutrição. Existe, indubitavelmente, uma neurose patológica, mas com abundante frequência pretendeu-se atribuir-lhe uma série de fenômenos que pertencem ao supranormal, desvalorizando-se desta maneira o tipo humano que pode ter uma função na economia da vida social, o cuja multiplicação seria um indício de profunda transformação evolutiva da humanidade, em nossa época. Concebendo muitos casos de neurose como um desequilíbrio transitório, inerente à fase de conquistas biológicas, evitaremos a incompreensão que impede a ciência de cumprir o seu dever, que é estudar e valorizar todas as forças da vida. Uma das conclusões do presente estudo é que a ciência se propõe a alcançar dois objetivos, nos casos de neurose patológica, se não se encontra a verdadeira terapia, que se realiza a prevenção profilática mediante a concretização de uma consciência eugenética, nos casos de pseudoneurose, auxiliar o transformismo biológico, aliviar as dores que o acompanham, estendendo a mão piedosa e benévola aos seres que lutam sozinhos, talvez para criar uma raça nova, da maior importância para a progressiva domesticação da besta humana. A ciência deveria compreender que essa tendência à neurose, num mundo de leis que, sem dúvida alguma, obra com inteligência ou suprema previsão, pode possuir uma função no equilíbrio da vida. Deveria, portanto, penetrando nas profundidades do subconsciente, anatomizando o supranormal, ajudar a nascer e crescer este novo organismo psíquico, que é a alma humana. Esta teoria da evolução espiritual pode ser uma ótima hipótese de trabalho. A ciência deveria investigar nesse campo que contém os mais inacessíveis e misteriosos segredos da vida, e promete os mais memoráveis descobrimentos. A ciência deverá um dia, quando tenha compreendido todas as leis da vida, assumir a mais alta missão, que é a de dirigir a seleção humana, fazer-se guia a este imenso fenômeno de evolução. O homem, até hoje, neste campo, está sujeito cegamente, como um bruto, a leis naturais que ignora. Existem na sociedade humana indivíduos indesejáveis pelas suas qualidades antissociais. Toda a coletividade sadia deveria cuidar de sua higiene moral, impedindo o nascimento desses seres em seu seio. Considerando a vida como imigração espiritual do além, não se deveria permitir a debilidade mental vinda ao nosso ambiente pelo mecanismo da reprodução, atraídos por personalidades afins, negando-se-lhes um lugar entre nós. Há existências construídas de forma tal que não constituem mais um prazer, mas um tormento, vidas que longe de serem um dom, são uma condenação, e é um crime renová-las. Somente a nova sensibilidade moral, e a consciência que não existe, baseada na visão de remotíssimas vantagens raciais e compensações individuais de uma vida mais vasta do que a atual, podem realizar, nestes dolorosos casos excepcionais, o necessário ato da abnegação, que não conta com nenhum apoio da opinião pública. Que o homem adquira uma consciência eugenética e finalmente assuma a direção das forças naturais que encerram os preliminares da felicidade do indivíduo e da raça. Seleção principalmente psíquica, seleção de personalidade. Se os remotos antecedentes e obras ou crimes, estão no segredo do karma individual, as causas próximas e manifestas se acham na herança fisiológica e amadurecem naquele primeiro templo de educação que é o seio materno, onde a alma que está para nascer, em estado de passividade de máxima receptividade, recebe impressões para logo desenvolvidas com a intensidade de sugestões pós-hipnóticas, como premissas indiscutíveis da vida. Pedimos, por último, a ciência que nos dê o conceito científico da virtude. Extintas ou em vias de extinção,
As nossas inadequadas virtudes tradicionais e convencionais, pois correspondem a posições espirituais já demasiado afastadas das nossas. Pedimos à ciência que nos diga o que devemos elevar ou rebaixar na escala dos valores morais, apontando-nos o que é detestável e punível. Pedimos não mais a demolição, pois é muito fácil demolir, mas a revalorização mais consciente e mais completa das velhas virtudes intuitivas, uma síntese e uma nova fé para a nossa alma. Sentimos a vida em desacordo com os nossos pais, e o eixo do mundo se desloca do antigo centro ao redor do qual girou durante milênios, completamente modificado nestes últimos 20 anos. Definimos como racional, passional e pseudoneurótico este tipo complexo de personalidade que é o super-homem. Não obstante tudo quanto temos dito, este poderá ainda parecer um tipo estranho, presa de uma inútil exaltação. Parece incompreensível, mas se é certo que treme, sozinho, no umbral da neurose, de abismos e de terrores, pode, por sua vez, ultrapassando os limites da sensibilidade comum, aventurar-se por esse maravilhoso mundo que encerra todos os êxtases ignorados para a maioria. Se bem que esta se encontre a salvo de alguns terríveis sofrimentos interiores, não pode, entretanto, gozar das satisfações do supranormal, mistério longínquo e fascinante a que a animalidade humana aspira, sem sabê-lo, cheio de desejo e de ansiedade. Parece estranho que não ponha o dinamismo de sua própria direção psicológica ao serviço do bem-estar material e tangível. Emprega suas próprias capacidades nervoso-cerebrais na defesa da vida, da qual e para a qual nasceram, utilizando-as para uma vantagem imediata, mas converte-se em instrumento antivital, quase de ofensa e de destruição de si mesmo, pois olha por demais longe, vislumbra e deseja uma vida mais vasta. Esta inversão de todos os valores, este deslocamento de aspirações, este sacrifício do real ao irreal, do presente ao futuro, do corpo ao espírito, esta imolação ao hipotético e ao invisível é ato alocado para quem não possui o sentido de certas realidades profundas. É certo que, também para aquele que vive no mundo superior do espírito e compreende tudo isto, é muito grave sentir em seu próprio centro, não um cérebro aliado e amigo que o ajude na luta árdua contra tudo e todos, um cérebro que nos faz guerra, que, longe de secundar, ataca a vida, transforma todo o trabalho da mesma, complica os obstáculos, aumenta as penas, agrega o peso enorme do drama interior às dificuldades do mundo exterior, já por si suficientes para esmagar um homem. Que terrível problema se tornará uma vida assim, suspensa entre a luta exterior e a interior, ambas sem trégua. Contudo, a ordem do espírito é irresistível. Se representa um peso, confere por sua vez um sagrado orgulho de si mesmo, uma consciência suprema que outros não possuem. O organismo se gasta e se desfaz, mas não importa. De todos os modos, o fim, para ele, mais ou menos prolongado, é sempre o mesmo e o valor da vida se estriba somente em dar-lhe um conteúdo eterno. O super-homem ressurge em uma nova forma, que é sua e que somente ele, que a adquiriu, poderá gozá-la. Sabe que há uma continuação da vida na eternidade, onde todos os males e todos os delitos se justificam e se compensam. Sente possuir, acima de tudo, uma personalidade e um destino próprios, independente da raça familiar, nacional e humana. O super-homem parecerá um absurdo, mas não o é menos a herança comum de ilusórios e fugazes prazeres, a realidade de trabalhos e dores tenazes, somente para chegar à morte. Foi utopia também todo o progresso. A utopia de hoje poderá ser a verdade de amanhã. É um temperamento de vanguarda que prepara, com risco próprio, as verdades futuras. Se hoje trabalha e sofre, sem ser compreendido, acumula dentro de si faculdades e forças espirituais que um dia o admitirão entre os futuros dominadores do mundo. Aos satisfeitos do presente, desta nossa vida tão horrivelmente mesquinha e imperfeita,
aos normais equilibrados no ciclo das funções animais, que gozam e descansam, muito afastados das tormentosas lutas espirituais, caberá, por seleção natural, a função de servos. Entretanto, não terá sido inútil, queremos esperá-lo, esta excursão pelas terras inexploradas do espírito para descobrir nelas tantas esperanças, esta tentativa de reestruturação por meio da psique dentro da psique moderna, dos mais altos conceitos éticos, na procura de uma fé mais franca e mais sentida. Tentativa talvez malograda, mas que se justifica por sua sadia intenção. Malograda, talvez, mas que importa. Nenhum mal derivará para quem não persegue finalidades humanas e sente-se recompensado e satisfeito somente por preferir uma verdade já intuída, para aquele que conseguiu perceber as forças do eterno, para aquele que vive de uma chama interna que nenhum sopro humano poderá jamais apagar. Mesmo quando este grito de uma alma se perca no vazio e não encontre nenhuma ressonância nos espíritos, não desistirão a evolução e a lei, que continuarão o seu trabalho, sem se precipitar e sem jamais se deter. A evolução espiritual. 4. Experiências espirituais. Assim como se experimenta no laboratório científico, pode-se experimentar no campo espiritual e moral. Os elementos de que dispomos aqui para a investigação fenomênica, os fatores que se combinam são fornecidos pela personalidade humana e pelas condições de ambiente. Entre aquela e estes se produzem contatos, choques, reações e combinações não já de caráter molecular, mas moral, com as características de resistência, consumo dinâmico e, sobretudo, de desenvolvimento lógico que obedece a uma lei suprema de equilíbrio, própria do mundo químico. Aqui o fenômeno se eleva a um grau altíssimo e desenvolve-se como se fora um drama guiado por suprema lei de justiça. Aquele que não vive tão somente a sua própria existência vegetativa, mas também esta segunda e maior vida, que é a vida do espírito, realiza dentro de si, continuamente, tais experiências espirituais. Seu material de observação é o próprio eu que se agita nas infinitas circunstâncias da vida. É difícil observar e experimentar sobre os demais, seja porque quase todos vegetam na superfície e não perquirem a vida no seu verdadeiro significado, seja porque raras vezes é possível penetrar no íntimo da alma alheia. É mister, portanto, a autoobservação. Isto não basta, pois são casos de caráter particular ou relativos a uma pessoa, a determinado tipo de personalidade humana em restrito momento de sua vida e no desenvolvimento de seu destino. A realidade não é nunca uma abstração de caráter geral. Em compensação, o fenômeno é verdadeiro, ou melhor, existiu e foi vivido. É um fato concreto. Mesmo quando se apresente como um fato pessoal, pode interessar, como acontecimento susceptível de investigação, a uma determinada ordem de pessoas, podendo-se deduzir do mesmo consequência e conclusões de ordem geral. Do relativo ao particular podemos alcançar a melhor compreensão das leis universais que tudo regem, pois sempre as veremos resplandecer ainda que sejam nas menores experiências espirituais do mais obscuro entre os homens. Este prólogo era necessário para explicar que, ao desejar relatar aqui experiências de ordem espiritual, não posso falar com a certeza de quem viu e provou a não ser as minhas experiências pessoais. Trata-se de um caso vivido que pode tornar-se extensivo a casos parecidos e afins. O leitor tratará de encontrar nele algo de sua personalidade e compará-lo com as suas próprias realizações espirituais. Poder-se-á, por último, inferir do mesmo uma dedução importante, ou seja, que as coisas mais simples da vida podem assumir um aspecto distinto e um significado muito maior, observadas em profundidade, relacionando-as com os infinitos elementos de que se compõe a vida do espírito, imensamente mais vasta. Vejamos o fato, nada importante, por certo, se considerado superficial e exteriormente, como em geral se observam as coisas,
mas de grande valor se analisado interiormente, tal como eu vi, e como agora passo a expô-lo. Aos 43 anos de idade, eu compilava, por fim, como último termo e fecho de um largo período de árdua investigação, a minha síntese da vida, a minha visão universal, que me brindava com a solução dos grandes problemas filosóficos e com a paz. Tinha de buscar e encontrar a minha verdade, conquistar a minha fé. Sintetizei-a rapidamente num artigo. Era a minha premissa inicial inaceitável para mim sem um conceito, sem um ideal, sem materialização instintos, interesses, prazeres e ilusões, como é para muita gente. Para concluir com conhecimento, devia primeiramente investigar e saber tudo e assim o fiz. Foram 20 anos de estudo e de lutas, especialmente de luta e de dor, pois tão somente a luta e a dor nos proporcionam uma síntese completa. Fruto da vida, nela me reintegrava para viver. Não era uma abstrata construção ideológica. Eu nada havia perdido do juvenil instante fugitivo ansiado vilmente por todos os humanos. Nunca tive que me afligir, porquanto aí, onde muitos encontram, na sua madureza, na culminação das realizações sonhadas, no fundo das coisas, a sensação de transitoriedade do resultado e a presunção do esforço, eu, em troca, havia descoberto uma vida que não teme a morte e acumulado valores imperecíveis que nenhum ato de vontade humana e adversidade alguma jamais me poderiam arrebatar. Uma das conclusões deduzidas dos princípios por mim identificados, a que mais imediatamente correspondia à realidade da vida, era que o homem que desejasse viver segundo a justiça não podia viver senão do seu próprio trabalho. Este era o meu dever. Na fase de atuação prática, sucessiva da investigação, surgia bem nítida a impossibilidade de usufruir os bens hereditários para as necessidades da vida, mesmo quando reduzidas às mais indispensáveis, a fim de deixar o maior lugar possível às necessidades do espírito. Aos trabalhos de ordem espiritual, ignorados pela maioria, que justificavam em mim esta satisfação, tinha que acrescentar os que demandavam a necessidade de ganhar a vida, e buscar os meios. Não era loucura. São Francisco tinha ido muito mais além, levando as coisas ao extremo de reduzir-se à mais completa pobreza. Eu queria demonstrar-me que esta concepção, considerada pelo nosso mundo moderno como absolutamente utópica e irrealizável, era possível pô-la em prática, pelo menos em parte. Como Zaratustra, eu baixava do Olimpo dos meus estudos. Seria possível enxertar um ser absolutamente self-made, ausente da vida concebida pelo mundo, dotado de muitas preciosas qualidades mas praticamente inúteis por não serem comerciais nem lucrativas. Seria possível enxertá-lo, dizia, na férrea engrenagem econômica da vida moderna. O problema pode ser exposto em termos mais vastos. Que possibilidades sociais oferece hoje a humanidade civil a um intelectual puro, conhecedor tão somente dos problemas espirituais, armado para a tremenda luta pela vida somente de bondade e de justiça, ou seja, completamente desarmado por estas? Nenhuma possibilidade. Eis a resposta. Suas concepções projetam-se séculos além da psicologia atual, para poder estar em contato com a mesma. A sua hipersensibilidade redunda toda ela em prejuízo. A sociedade moderna somente admite a quem saiba ser uma roda da máquina coletiva. Expulsa do seu seio, colocando-o à margem, junto com os enfermos, os idiotas e os anormais, todo aquele que não dê um rendimento concreto e imediato. A sociedade exige a normalidade, equipara a exceção destoante à insuficiência evolutiva vive do presente e os valores de um rendimento distante escapam à sua orientação psicológica. Há indivíduos cujo ambiente espiritual é supranormal, cuja atividade se dirige para o inexplorado e que sentem estar no mundo somente de passagem para realizar ideais que quase não interessam a ninguém. Percebendo uma vida muito mais vasta, não podem absolutamente tomar a sério os instintos,
os interesses e as paixões que hoje agitam o mundo. Hipersensitivos que não vivem de cálculos e de raciocínios, mas de intuição, contendo em si todos os extremos de luz e de trevas, nos quais sofrem e ardem de uma febre de criação contínua, não fazem cálculos e nem tiram proveito de seu próprio trabalho. Estes desafortunados pioneiros de um mundo futuro estão vergados sob o peso de um ideal, sustentam sozinhos, sem que ninguém lhes enxugue uma lágrima, todo o trabalho da semeadura, e passam incompreendidos, presos à visão interna que os espicaça inexoravelmente, que lhes absorve todas as suas energias, tirando-lhes toda a recompensa material. Estes desterrados, aos quais cabe na vida missão muito diferente da do homem-máquina, estes, a sociedade os põe à margem. Não são admitidos, como pretenderia a atual sociedade humana, mas ela não é tudo. O que é esta pequena psicologia humana diante das forças imensas do universo? Sem que o saiba, é a estas forças que obedece a psique coletiva. O impulso mais ativo, o que determina os acontecimentos humanos, deriva sempre dos imponderáveis. Estes nascem e desaparecem. Não se sabe como é um erro grave dos assim chamados homens de ação o desconhecimento das forças invisíveis e imponderáveis da vida, das quais estão dependentes. Nosso mundo percebe somente as causas próximas, mas as crises e os reveses nascem de causas remotíssimas que correspondem a um maravilhoso mecanismo de leis, ainda ignoradas e não tidas em conta pelo homem. É pueril acreditar na possibilidade de uma preparação imediata e próxima dos sucessos, quer sejam coletivos, quer individuais. Tudo responde a uma lei, a um equilíbrio, a uma justiça. O destino de todas as coisas segue um caminho lógico que não é possível improvisar. Eis aqui, pois, como este tipo de homem também pode entrar em combinação com o mundo humano, não porque este o admita, mas pela imposição de uma força superior. Aqui intervém um fator novo. O homem verdadeiramente justo e honradamente espiritual, qualquer que seja a sua fé, dispõe para a sua ajuda de forças muito poderosas que pertencem ao mundo invisível, e que invisivelmente penetram e governam tudo. Estas forças podem realizar o milagre de fazer vitoriosa uma vida que é baseada também sobre a luta, mas luta que se utiliza das energias dos indivíduos que não agem humanamente, pois tais energias possuem outro endereço. Tal é o homem justo. Para ele não existem margens, nem atalhos. Estaria destinado frequentemente ao fracasso, se aquelas forças não interviessem em seu auxílio. Não há de interessar ao leitor conhecer qual tenha sido a forma exterior da luta sustentada por mim através desse mecânico atarefar-se do corpo e da mente, que hoje se chama trabalho. Preferirá conhecer minha visão interna, a observação do fenômeno realizada por mim sob ponto de vista bastante insólito, situado nas profundidades do meu eu e que penetra as profundidades das coisas. Interessa-lhe o testemunho que aquele outorgo, da contínua sensação por mim experimentada acerca da presença dessa força e a maneira como ela incessantemente me guiou, a visão claramente percebida da ação desta grande lei de equilíbrio e de justiça, que nunca se me havia manifestado mais patente, que nunca se me afigurara de tamanha missão interventora. O resultado tangível foi, para mim, uma posição econômica conquistada em breve tempo, depois de vencer a grandes dificuldades com meios absolutamente inadequados para a luta. Mas, a imprevisível de todo inesperada sucessão de acontecimentos tendentes em massa para o resultado obtido, poderia ser um simples caso fortuito. O que me surpreendeu, e não se pode chamar acaso, foram as previsões realizadas, a estrada que me foi constantemente assinalada sob a forma de inspiração e que me orientou no caminho a seguir. A lei que, na ação, se converte em força, aquilo que comumente se chama Deus, divina providência etc., assumia no meu caso a forma de personalidade, ou seja de consciência inteligente e volitiva. Eu percebi a aproximação da mesma,
graças a uma espécie de tato psíquico ou espiritual, e senti a sua presença, não mais ao lado, mas dentro da minha consciência. Nascia em mim a ideia que devia desenvolver, a inspiração. Essa personalidade me fazia companhia, dava-me valor, muito mais do que qualquer amigo ou pessoa querida deste mundo, com a qual a união espiritual nunca é completa, enquanto que a nossa fusão era íntima e perfeita. Nos momentos decisivos, quando urgiam a ação e a decisão, essa personalidade agia e falava por mim que, abatido e desalentado, comportava-me como um automato. Manifestou-se-me, por último, em forma de uma voz interior que eu escutava incessantemente e com a qual sustentava colóquios e discussões, uma vez que sempre desejei discutir racionalmente todo o ato, sem jamais me abandonar ao fanatismo. Eu discutia. E quando me recusava a obedecer, porque a razão e o bom senso assim me aconselhavam, então a voz se tornava mais límpida e forte. O conselho se convertia em ordem, a ponto de não me deixar em paz até obedecê-la. Em seguida, os acontecimentos imprevisíveis davam-lhe razão. Como sensação, não era uma voz sonora que impressionasse o ouvido por meio de ondas acústicas, mas voz de pensamento que chega ao espírito por meio de ondas psíquicas. Estas sensações da alma não se percebem segundo nossos sentidos corporais, mas se manifestam numa só palavra, sentir. Como conteúdo, dizia-me, atenção, dentro de um ano ocorrerá isto, nesta data te encontrarás em tal situação. Para aquele que, como eu, viu logo realizar-se tudo aquilo que, algumas vezes, parecia impossível como um sonho, este pressentimento do futuro não deixa de ser impressionante. Para os demais, não posso oferecer outra prova que a sinceridade de minhas palavras, a ausência em mim de qualquer outro fim fora da investigação desinteressada e objetivo de fazer, possivelmente, o bem. A minha própria convicção transluz na franqueza com que redijo este escrito. Ofereço a todos o que prometi. Observará fenômeno refletido na minha consciência. Examinemos juntos, com a maior intimidade, as características destas manifestações. Aquela força, concretizada sob a forma de uma personalidade, exteriorizava-se e interferia tão somente quando urgia uma necessidade suprema e uma finalidade de bem. Portanto, nada de supérfluo ou superficial ou por simples curiosidade de experimentação. Manifestava-se e intervinha em circunstâncias graves na urgência imperiosa, na extrema necessidade. Somente então intervinha, deixando-me, para o demais, livre com as minhas abundantes forças humanas. Devia encontrar-me em perigosa encruzilhada do meu destino. Teriam que se decidir, através das minhas pequenas vicissitudes humanas, acontecimentos importantes, concernentes à minha vida maior, como a temos todos, na eternidade. Era preciso o perigo que, por minha ignorância e debilidade, pudesse comprometer meu futuro nos séculos. Então, na luta titânica entre o bem e o mal, aquela força intervinha para restabelecer o equilíbrio. Nestes momentos de perigo, em que a luta, por ser superior às minhas forças, ameaça esmagar-me, sou libertado delas, e como todos, devo carregar a minha carga de deveres com a mais completa responsabilidade. Essas forças somente se me manifestaram com finalidades para o bem. A sua intervenção tendeu sempre à prática do bem. Fazem-me o bem e impõem-me, por sua vez, o mesmo procedimento. Onde existe o mal, ela jamais se encontrará, e quem obra o mal nunca a conhecerá, nem a possuirá. Por estas características, que a convertem em algo estreitamente inerente à vida e suas contingências, vemos que esta força desaparece, e é, desta maneira, impossível observá-la quando nos aproximamos dela com a mentalidade imbuída de puro cientificismo, ou pior ainda, com a curiosidade do diletantismo. Estes fenômenos são novos. É necessária uma nova ciência que inclua, entre os elementos que geram o fenômeno a observar-se, um fator que hoje é incrível,
nada menos do que a pureza de intenções e a elevação moral do investigador. Se essa força se nega a manifestar-se com o objetivo único de experimentação, a não ser nos grandes momentos críticos de algumas vidas, infere-se que resulta a ser quase impossível observá-la à vontade. Não se pode prefixar, artificialmente, o fenômeno, nas investigações científicas. Trata-se, portanto, de fenômenos susceptíveis de observação, quando se produzem espontaneamente, mas não susceptíveis de experimentação. A manifestação dessa força corresponde, pois, a um princípio de necessidade, logo, a um princípio de bem. Observemos agora a sua maneira de se conduzir. A sensação de sua presença nem sempre era nítida em mim. O atordoamento do organismo, a percepção mais viva das coisas mais próximas e imediatas, a preocupação do meu espírito que tomava parte ativa no esforço da luta, tirando-me a tranquilidade, perturbavam as faculdades receptivas do meu ser, impedindo-me frequentemente de sentir. Então, aos períodos de luz de uma alegria extraordinária, a sensação de força e expansão que me infundia essa nova faculdade sensorial do meu espírito, seguiam-se períodos de ofuscamento, de solidão desconsolada e de abandono às minhas paupérrimas forças humanas, das quais sempre duvidei muito. Naquela ocasião, tudo parecia destruir-se, como se meu espírito não resistisse amplamente ou não pudesse, se não por momentos, manter-se naquele estado de sensibilidade especial. A força, entretanto, não se afastava de mim, pois antes que volvesse a senti-la diretamente, eu percebi a sua presença nos efeitos da sua obra, num acontecimento predisposto, num problema inesperadamente resolvido, numa dificuldade repentinamente vencida, num fato que advogava a meu favor. Em seguida, a voz voltava, às vezes confundida com outras parecidas, que fingiam aconselhar-me, mas que eram frívolas, falsas e malvadas. Desmascaradas por isto, fugiam logo. Somente o bem atrai a voz verdadeira. O bem é necessário à minha consciência, para que esta não perca a sua limpidez, como um estado habitual, uma capacidade de sutis vibrações, indispensáveis para perceber estas coisas. Essa força me deixava sozinho por momentos, não por minha culpa ou incapacidade, mas porque a sua intervenção devia limitar-se às ocasiões necessárias. Nunca representou para mim uma ajuda supérflua ou um convite à indolência, e sempre cuidou de nada fazer por mim, se eu podia fazê-lo com minhas próprias forças. Algumas vezes permaneci como que perdido, sujeito às forças inimigas que pareciam satisfeitas em destruir. Porque essa força que queria salvar-me, conforme me havia assegurado, me abandonava. E porque a senti então dentro de meu ser dizendo-me, ó, homem de pouca fé? E porque, durante toda a minha vida, tão pronto o perigo era realmente grave e minha barca parecia a ponto de se afundar, aquela força voltava aí, como por encanto, a tempestade se acalmava. Que são, pois, estes tremendos dramas interiores, turbilhões de sensações extremamente invisíveis, estas angústias e estes triunfos no mundo do suprassensível? E o que desejava de mim essa força? Desejava não somente o êxito daquele determinado acontecimento, mas, e principalmente, meu esforço todo. Desejava que me acostumasse a dar todo o meu quinhão, tão necessário para temperar meu espírito, plasmá-lo em qualidades mais elevadas, indispensáveis à minha ascensão. Impunha-me luta contínua, sem possibilidades de descanso ou triunfos imerecidos. Eis aqui a vida concebida como uma série de provas, irreais no mundo exterior, reduzida a um cenário em contínua mutação, mas reais no espírito, onde se gravam eternamente em formas de novas qualidades. Provas que passam, investindo terrivelmente como um furacão, mas que desaparecem espontaneamente tão logo as tenhamos vencido. O segredo está todo em não recusá-las, mas aceitá-las,
tratando de aproveitá-las para o nosso progresso espiritual. Que concepção nova da vida nos proporcionam estas observações, e como se modificam radicalmente as nossas mais costumeiras apreciações das coisas. A própria luta que se encontra em todos os setores e é a nota dominante da vida humana, sofre uma revolução.